Aqui, quando nós abordamos com você a questão do despertar da consciência, nós estamos enfocando a beleza desta consciência espiritual. Assim, na verdade, o assunto aqui é o despertar da consciência espiritual. Dentro dessas falas, aqui no canal, nós estamos lhe apresentando uma nova abordagem a respeito disso. Eu digo nova no sentido de que é algo bem diferente daquilo que tradicionalmente as pessoas entendem por despertar espiritual ou despertar da consciência. Então, nossa abordagem é sobre esse despertar espiritual, sobre esse despertar da consciência. Assim, aquilo que nós chamamos aqui de consciência espiritual é algo bem diferente do que a maioria das pessoas colocam como sendo esta verdade desse florescer. Aqui estamos tratando com você do florescer de seu ser, do florescer de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Nós precisamos ter uma ciência nesta vida daquilo que nós somos, nesse contexto daquilo que a vida representa. Assim, uma aproximação da realidade divina é uma tomada de ciência de sua natureza essencial. É nesse sentido que nós colocamos aqui essas expressões. Só há uma forma direta para esta aproximação. O sábio de Arunachala, chamado Ramana Maharshi, ele chamava de Atma Vichara, o caminho direto. Atma Vichara significa a ciência da autoobservação. Tomar ciência do eu. Nós estamos sempre dentro de um movimento, como pessoas, estamos dentro sempre de um movimento que nasce do pensamento. A formação desse eu é a formação dada pelo pensamento. A aproximação direta para o despertar de sua natureza essencial representa o fim desta ilusão, que é a ilusão desse eu, desse modelo de ser alguém, se posicionando na vida, na ilusão do controle da experiência. Uma aproximação direta disso requer um estudar a nós mesmos, uma percepção clara de todo esse movimento interno que se processa dentro de cada um de nós. Então, aqui estamos tendo juntos uma aproximação dentro dessa direção. Então, aqui valorizamos muito a importância do autoconhecimento. Porque sem a base do autoconhecimento, nós não temos a menor chance para esse despertar espiritual, para esse florescer divino. Parte do autoconhecimento é a arte da observação do movimento do eu. Esta observação desse movimento é Atma Vichara. Então, isso é algo íntimo da verdade sobre a meditação. Quando há autoconhecimento, nós temos uma aproximação da Atma Vichara, da autoobservação. E a autoobservação é aquilo que lhe mostra
o que a meditação representa nesse instante. Aqui, quando usamos a expressão meditação, mais uma vez estamos colocando essa expressão também dentro de um sentido diferente daquele que, em geral, as pessoas conhecem, da qual fazem uso. Elas usam a expressão meditação com um sentido diverso desse que estamos colocando aqui. Aqui estamos colocando meditação como a habilidade ou a arte de tomar ciência de todo e qualquer movimento deste eu. Um movimento que, por sinal, nasce do pensamento e vem do passado. Então, nós temos que investigar todos esses aspectos ligados a esta identidade, a esta pessoa como nós nos vemos na vida. A pessoa, ela sempre está em relação. Uma relação com pessoas, com objetos, com ideias, com situações, com circunstâncias. Nós não sabemos o que é essa pessoa e como ela se move dentro dessas relações. Sem a base, que é o conhecimento disso, nós não temos uma aproximação verdadeira da meditação. Então, reparem o que estamos colocando aqui para você. Não usamos o termo meditação como é tratado ou abordado a partir de uma técnica, como, por exemplo, na meditação yoga, ou na meditação zen, ou na meditação vipassana. Nós estamos usando aqui a expressão meditação no sentido da observação do movimento do pensamento. Algo muito simples e direto. Na verdade, é algo muito intuitivo. Vamos colocar aqui essa expressão, não no sentido como, em geral, usamos a expressão intuição para esse lado místico, ou esotérico, ou assim chamado espiritual. E sim no sentido de que ele carrega uma simplicidade de aproximação que, na verdade, desde criança, nós temos tido acesso à meditação, mesmo sem ter ciência da simplicidade que ela representa. Qualquer contato que você tenha com um momento novo, por exemplo, ele cria um impacto no seu cérebro que ele, temporariamente, por alguns segundos, quando você se depara com um lugar novo, carregado de uma beleza bem simples e natural, em alguns momentos, nesse contato, seu cérebro é como que impactado por um instante de silêncio. E nesse instante, ele é esvaziado do seu conteúdo tradicional, de memória, de recordações, de lembranças, algo que vem do passado. E nesse instante, você é tomado por um silêncio sem qualquer esforço, sem qualquer intenção ou volição da sua parte. Isso acontece. Então, desde criança, nós sabemos o que é ter um contato com um instante de silêncio. Quando brincávamos, quando corríamos, quando estávamos em alguma tarefa onde uma intenção livre de esforço estava presente.
Era só um momento de atenção naquele instante, de profundo interesse, sem qualquer esforço. E, de repente, nós nos víamos como que tomados por um momento de silêncio. Então, esse contato com a meditação é nesse sentido que nós colocamos, que é algo intuitivo. Quando você vai para uma praia ou para uma montanha ou fazer trilha, ou quando você aprecia nadar, nesse instante algo acontece nesse cérebro. O impacto desse momento, nesse contato com o silêncio da natureza, com a amplidão do espaço, quando você olha a partir de uma montanha, um vale lá embaixo, contato com a água enquanto você nada. Há algo presente nesse instante que esvazia por completo todo esse conteúdo psicológico, que é o conteúdo do eu, do ego. Nesse instante você está presente, mas é uma presença onde o sentido do eu não está. Esta é a presença da meditação. Isso dura alguns segundos, depois o pensamento vem buscar a memória disso e diz: olha, que lugar bonito, mas que momento maravilhoso. Mas já é a memória falando. Porque no instante que acontece, isso não surge. Então, aqui, quando abordamos com você a questão da vivência desta arte do autoconhecimento que lhe aproxima da verdadeira meditação, da real meditação, estamos falando desta meditação. Então, estamos diante de algo simples, direto. É nesse sentido que nós usamos aqui a palavra intuitivo. E podemos colocar essa palavra no sentido também de que é algo inerente àquilo que você já é, aqui e agora. As pessoas estão se voltando para todo tipo de prática, na tentativa de ter acesso a esse contato com algo fora da mente egóica. Então elas procuram um lugar reservado, se sentam, cruzam as pernas, praticam uma técnica de respiração, de concentração, tentam afastar os pensamentos ou repetem uma frase ou um mantra. Mas reparem, tudo isso é tão artificial. É algo técnico. Podemos descobrir aqui, nesse instante, podemos ter um contato aqui, nesse momento, com a presença deste ser, que é a realidade divina que trazemos, como acontece na beira de uma praia, ou numa montanha, ou fazendo caminhada, numa trilha. Eu digo no dia a dia, nos assuntos mais corriqueiros, mais triviais, nesse contato com a profissão, com a família, com os colegas de trabalho, no trabalho, no consultório, na oficina, dirigindo o carro, ou na cozinha, fazendo arroz, ou preparando um bolo. Podemos tomar ciência dessa realidade, deste ser que somos aqui e agora? É nesse sentido que estamos colocando aqui a verdade da meditação. Nós temos um propósito aqui nesse canal, e apresentar a verdade daquilo que você é, de uma forma muito direta, simples, objetiva.
sem qualquer técnica, sistema ou prática, sem qualquer necessidade de apoio em escrituras, que apenas nos dão uma formação meramente intelectual ou verbal da necessidade de uma vida divina, de uma vida religiosa, de uma vida real, num contato real com a graça, com Deus. Podemos ter essa realidade desse contato dispensando tudo isso, descobrindo de uma forma direta, pelo autoconhecimento, pela verdade da meditação, como ter um esvaziamento de todo esse conteúdo que tem dado formação a esse centro, a esse mim, a esse ego. Aqui estamos lhe apresentando a possibilidade do despertar da consciência espiritual, que não é outra coisa senão o seu próprio ser. Toda essa linguagem é linguagem ainda um tanto espiritualista ou religiosa. Mas veja, estamos lidando aqui com algo muito simples, muito direto, aquilo que somos, quando aquilo que parecemos ser, que demonstramos ser, que posicionamos em ser. Quando há um movimento egocêntrico de vida do eu, do ego, não está? Quando isso não está, aquilo que verdadeiramente somos, fora do ego, fora do eu, fora desse velho movimento, autocentrado, pensando, agindo, falando, buscando esse próprio autointeresse nesses contatos de relacionamentos. Assim tem sido nossas vidas. Assim tem sido nossas relações. É por isso que nossa vida está estabelecida em contradições, em toda forma de violência, medo. Há muita hipocrisia em nossa percepção de mundo e contato com ele. Estamos falseando a realidade daquilo que sentimos dentro dessas relações. Em razão de um movimento dentro de um princípio egocêntrico, nesse modelo de disfarce e hipocrisia, tudo isso para obter resultados nas relações, com base no egoísmo, no egocentrismo, no padrão de desejo e de medo. Se despir desta ego-identidade, ir além desse modelo de agressão, medo, desejo, comportamentos puramente egocêntricos, se despir completamente de tudo isso é a base do autoconhecimento, da compreensão da verdade, daquilo que está além do eu, além do ego. É nesse sentido que nós usamos aqui essa expressão. Assim, é fundamental uma aproximação da importância do autoconhecimento. Veja, não é o conhecimento da pessoa que você é, mas é a ciência do modelo de ilusória identidade que você apresenta ser. Quando há esse movimento de separação, de dualidade, e, portanto, de hipocrisia, desejo, medo,
e assim por diante. Assim, o nosso assunto aqui é a não dualidade, Advaita. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. É o contato com uma realidade presente fora de tudo aquilo que a mente egóica conhece, de tudo aquilo que esta consciência da pessoa conhece. Assim, uma aproximação da vida livre desse sentido do eu, do ego, uma aproximação da vida onde esse perfume da presença da real meditação está aqui e agora. Veja, esta real meditação é aquilo que revela você em seu natural estado, livre desse modelo, que é o modelo egocêntrico de ser, que é o modelo do eu. Assim, o nosso trabalho aqui consiste em termos juntos uma aproximação desta ordem, desta qualidade. Veja, nós temos aqui no canal centenas de vídeos, trabalhando os mais diversos temas relativos a essa configuração deste mim, deste eu, deste ego. Explorando isso, investigando isso. Além desses vídeos aqui no canal, nós temos também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Lá você tem acesso também a muitos vídeos. Você tem o link aqui para conhecer também o nosso outro canal. E além desses vídeos, nós temos algo muito mais relevante. É a importância de um encontro online. Nós temos um final de semana juntos. Eu quero deixar aqui um convite para você. Sábado e domingo nós temos um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desse encontro, onde estamos investigando isso, explorando isso, através de perguntas e respostas, trabalhando essa questão do florescer, do despertar desta realização de Deus. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu não alcança Deus. Esse eu é a ilusão de uma existência separada exatamente dessa realidade divina que nós chamamos de Deus. Alcançar Deus, realizar Deus, encontrar-se com Deus significa exatamente desaparecer. E aquilo que é Deus assumiu o lugar.